Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Profissão Auxiliar Veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. Olá, pessoal. Meu nome é Aline Álvares, eu sou médica veterinária e professora do curso de auxiliar veterinário pela Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é o auxiliar veterinário e a prevenção de zoonoses. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Bora iniciar o podcast. Aline, por que a gente vai falar sobre esse tema hoje? Olha, Ingrid, trata-se de um tema de grande importância, né, para o nosso meio de trabalho, né? A medicina veterinária, ela tem uma grande quantidade aí de doenças que podem ser transmitidas para a gente, né, para o profissional que está ali lidando com o animal no dia a dia. E essas doenças, muitas são graves, né, que podem levar a pessoa a se tornar incapacitante, né, para poder trabalhar. Requer meses de tratamento e também pode levar a pessoa até a óbito. Então, esse tema ele é sempre relevante, a gente sempre bate com esse tema aqui dentro da escola, né? Justamente por isso, porque é um risco muito elevado para a gente que trabalha aí com o animal de forma direta, de contrair algumas zoonoses. E Aline, você pode explicar pra gente o que é a zoonose? Claro. Então, colocando de forma resumida, zoonose é algum tipo de doença que pode ser transmissível, né, do animal para a gente, ou até mesmo da gente para o animal. Então, quando a gente tem o contato direto com aquele bichinho ali, ou através de algum vetor, né, algum bichinho, igual, por exemplo, um mosquito ou coisa do tipo, né, essa doença ela pode ser transmitida para a gente. Então, a gente pode transmitir para o animal ou o animal pode transmitir para a gente de forma direta, né? Exemplo, por exemplo, a raiva, né? O animal veio a morder a gente, pode infectar a gente com o vírus da raiva, ou de forma indireta, como é o caso da leishmaniose, onde o mosquito pica o animal e depois o mosquito pica a gente, transmite a leishmaniose para a gente também, tá? E Aline, quais os benefícios a atenção à prevenção às zoonoses pode trazer para dentro da clínica veterinária? Ingrid, a gente tem que levar em consideração aí a quantidade de pessoas que trabalham nessa área, né? Então, você já imagina a quantidade de profissionais que podem, por exemplo, ter um afastamento do ambiente de trabalho, contrair uma doença grave dessa, né? Ou então até mesmo processar o ambiente onde ela está inserida ali, pela falta de orientação ou a falta de equipamento de proteção. Então, assim, essa atenção que os hospitais, clínicas veterinárias, né, ambientes, eles precisam de ter com esse tema, ela é importante justamente para isso, para evitar acidentes de trabalho, para poder prevenir, né, e cuidar dos parceiros, né? Então a gente tem ali os colaboradores, né, os profissionais que trabalham ali, eles precisam estar saudáveis, né? Então, quando ele tem uma atenção especial a esse tema, ele tem menos riscos ali de ter alguma pessoa que venha ser acometida com alguma zoonose ali dentro, sabe? De forma resumida, eu tô querendo colocar para você aqui que quando a empresa, né, seja uma clínica veterinária ou hospital, ela tem atenção a esse tema, ela reduz de forma significativa aí os acidentes de trabalho, reduz os afastamentos, reduz atestados médicos, né? E também reduz processos, porque pode acontecer, por exemplo, né, de uma pessoa ser infectada em algum ambiente desse tipo que não estava ali recebendo devido cuidado com as proteções individuais, né? A gente comenta muito no curso, questão de uso de equipamento de proteção individual. Então, aquela empresa às vezes não está oferecendo o equipamento necessário e tudo, e a pessoa, sim, ela pode ir ali procurar os direitos dela na justiça, né? E a empresa sofrer algum processo. Né? Então, esse tema ele é muito relevante aí para o administrador da empresa, da clínica, e é fundamental que ele saiba com quais doenças ali o profissional que está trabalhando para ele está sujeito a desenvolver, né?
E agora trazendo um auxiliar veterinário para esse tema, qual que é a importância dele para a prevenção das zoonoses? A gente já tem que levar em consideração que, se eu estou formando como auxiliar veterinária, eu quero ter essa profissão aí ao longo da minha vida. Então, eu não quero diminuir aí a minha expectativa de mercado, porque eu contraí uma doença dessas, né? É uma zoonose grave. Então, assim, para a pessoa ela ser um bom profissional e perpetuar, né? Ela prosseguir na carreira, ela tem que estar ciente aí dos riscos que ela está correndo. Né? Então, assim, medicina veterinária é uma profissão de fato insalubre, você está muito sujeito às doenças. Então, você tem que conhecer muito bem quais são os riscos que você corre em fazer um raspado de pele, uma coleta de sangue, a contenção de um animal, até de manipular o animalzinho ali sem o devido cuidado, né? Você pode pegar várias doenças. Então, é fundamental para a pessoa que trabalha nessa área entender ali todo o protocolo de cuidado que ela deve ter, né? E os riscos que ela está sujeita, né? A contrair alguma doença. E isso é importante para ela se manter dentro do mercado, porque senão, às vezes, ali com 2, 3 meses de trabalho, começou a trabalhar em uma clínica agora, 2, 3 meses de trabalho, contrai, por exemplo, uma esporotricose. Esporotricose, tratamento mínimo são 6 meses, com acompanhamento. A pessoa ela já vai ficar com aquele trauma ali de início na carreira, entende? Então, por isso que é importante a pessoa ela ter consciência do ambiente de trabalho que ela está se inserindo para poder evitar riscos. Além disso, né, que eu estou comentando com você aí, da permanência do auxiliar veterinário dentro do trabalho, né, para ele não diminuir a expectativa de carreira, a gente tem também aí a importância dele como veículo de informação, né? Então, ele sabendo sobre o risco que ele corre, ele também pode disseminar mesmo esse conhecimento aí para dentro do núcleo familiar, para os amigos, para os colegas, né? Então, isso é muito importante, porque quanto mais pessoas souberem dos riscos que se tem em resgatar um animal sem o devido cuidado, né? Em manipular um animal aí sem o conhecimento adequado, a gente consegue reduzir o risco de transmissão. Aline, com base na sua experiência, quais erros você vê auxiliares veterinários cometendo na prevenção das zoonoses? Olha, a gente conversa muito, né, com os nossos alunos sobre biossegurança. Então a gente oferece aí, nossa, são quase 2 meses, né, de aulas que a gente oferece sobre biossegurança e mesmo assim o auxiliar veterinário formado, ele comete alguns erros aí que são graves. Sabe? Como exemplo, eu posso citar para você o uso de luvas, que muita gente descarta, o uso de luvas em uma coleta de sangue, né? Eu já vi muitos colegas de trabalho, sejam médicos veterinários ou auxiliares, fazendo o descarte, né, da luva, falam que não tem necessidade. A questão aí também da própria roupa, né? Que a gente trabalha, a própria roupa de trabalho, que a pessoa às vezes ela vai com a roupa para a clínica, sai da clínica e volta com a roupa para casa, levando contaminação para dentro de casa. Então, assim, são várias coisas que a gente comenta dentro de sala, a gente explica, e aqui fora, muitas vezes a gente pega até mesmo um próprio colega fazendo. Por quê que se faz isso? Por que a gente transmite um ensinamento e esse ensinamento aí, às vezes, ele é deixado de lado pelo profissional? Porque ele chega para trabalhar aqui fora e aqui fora, em alguns locais, a gente não tem o devido suporte para isso, né? Então, você vai pegar uma luva para manipular o animal, o administrativo da empresa já fala que está gastando demais. Você vai usar um papel toalha para poder higienizar uma mesa, né? Fazer uma limpeza com álcool. O administrativo da empresa fala que você está gastando demais com papel toalha e etc, né? Fora outras coisas, principalmente quando eu falo de coletas de exames, né? Então, a gente passa o conhecimento correto para o aluno dentro de sala, né? Dentro do curso, só que chega aqui fora, ele às vezes não tem a devida estrutura para poder trabalhar da forma como a biossegurança exige, né? Então, ele acaba muitas vezes cometendo erro, justamente por trabalhar em algum local que não tem estrutura, ou simplesmente porque vê um colega de trabalho que já está ali inserido no mercado há
anos fazendo da forma errada. Aí é igual eu comento com os alunos. Eu sei fazer da forma correta. Então, a pessoa que está fazendo da forma errada que tem que se adaptar à forma correta, não ao contrário, né? Isso eu ouvi, Ingrid, de um professor da minha faculdade ainda. Ele falou isso pra gente. Ele falou: vocês estão aqui dentro para aprender a fazer o correto. Quando vocês saem, vocês têm que manter o que é correto e não passar para o que é errado, porque uma pessoa tem mais tempo de trabalho que você, né? Às vezes a gente fica inseguro porque a pessoa que está ali trabalhando com a gente já tem mais tempo de trabalho e ela faz daquela forma, ela sempre fez daquela forma. Mas é a correta? Não. Se não for a correta, você, como bom profissional que é, você não vai fazer igual, entendeu? Então, é a gente que tem que modificar isso, né? A questão de exigir o uso dos EPIs, os equipamentos de proteção, de coletar as amostras laboratoriais de forma adequada, enfim, tudo que é exigido pela biossegurança, a gente também precisa de exigir aqui fora, né? E muitas vezes o auxiliar, quando ele sai do ambiente da escola e entra para o mercado de trabalho, ele pode cair em um local que não oferece a estrutura necessária. E aí ele passa a fazer o que é errado, sabe? Então, eu vejo vários erros de profissionais justamente por isso. Ah, mas o administrativo não permite. Ah, mas o pessoal fala que está gastando demais. Entende? Então, se você está trabalhando com algo que vai oferecer risco para você, você tem que trabalhar com proteção. E Aline, por outro lado, quais as práticas mais eficazes para garantir a segurança no trabalho? Primeiramente, é o que eu comento com os alunos, Ingrid, é conhecer sobre zoonoses, né? A gente tem aí algumas aulas que a gente coloca dentro do curso de auxiliar sobre as principais zoonoses que a gente pode contrair dentro de um ambiente de clínica, né? Então é importantíssimo que o aluno ele saia daqui formado tendo ciência de que existem várias zoonoses diferentes e algumas são mais comuns na nossa região, né? Então, conhecer a zoonose aí que você tá ali predisposto a contrair, né? Se você trabalhar de forma errada ou então ter um acidente de trabalho, é fundamental. Né? Segundo ponto, que é super importante, utilização dos equipamentos de proteção individual. Gente, é fundamental você ter um uniforme para trabalho, fundamental você utilizar luvas, você utilizar o jaleco, né? Você fazer o uso correto de uma máscara, de um óculos de proteção. Então, os equipamentos de proteção individual aí são extremamente importantes para você minimizar, né, os riscos de se contrair uma doença dessas. Terceiro ponto que é importante é você saber a forma de contenção adequada para um paciente, a forma como você lida com aquele paciente ali, ela diminui muito os riscos de acidente de trabalho que levam a pessoa a contrair alguma doença dessas, né? Vamos pensar aí, por exemplo, em um gatinho, já citei, né? Um gatinho com esporotricose. É um gato que ele tá com medo, ele vai ter um comportamento agressivo com você, né? A esporotricose, ela pode ser transmitida através de arranhadura, mordida, secreção do animal que pode expelir por algum ponto. Então, assim, vai manipular aquele animal, além do uso do seu uniforme, dos equipamentos de proteção individual, você tem que saber como vai se aproximar daquele paciente ali de uma forma menos agressiva possível, porque ele já está com medo, ele já está acuado, né? Então, se você aproximar de uma forma muito agressiva, muito imponente, aquele animal vai te atacar. Né? Então, é muito importante que você entenda sobre o comportamento do animal, que a gente comenta muito dentro de sala, né? A forma de conter, de apoiar o bichinho, de segurar ele mesmo para qualquer tipo de procedimento. Então, é importante que você saiba os métodos de contenção adequada. E quarto ponto também, que você entenda o seu limite. Né? Não é todo animal que vai aceitar a manipulação. Então a gente tem que entender, se eu fiz tudo o que eu podia para poder manipular aquele paciente e ele não permite, opa, peraí, já foge da minha capacidade como auxiliar veterinário aqui, como médico veterinário, manipular esse paciente aí sem algum tipo de contenção química, por exemplo, que é o caso da sedação, né? Então eu também tenho que entender meu limite. Eu brinco com o pessoal, assim, ninguém é super-herói, sabe? É impossível você querer fazer as coisas todas sozinhas, você conseguir trabalhar sozinho.
E é por isso que dentro da veterinária a gente tem muito questão de trabalho em equipe. É muito difícil você mexer em um animal sozinho, né? Então, é um ponto muito importante você entender que o seu trabalho, ele depende de outras pessoas também. Então, você não vai fazer nada sozinho. Você vai entender ali, que você está em um meio que você precisa de cooperativismo, né? Então, de forma resumida, o que eu falo para o pessoal, né, para a gente tentar evitar esses tipos de doenças, primeiro ponto é a questão de conhecer as principais zoonoses, saber detalhadamente mesmo, igual eu falo para os meninos, eu bato nessa tecla sempre, né? Saber detalhadamente as principais zoonoses, utilizar os equipamentos de proteção que são necessários para aquele momento, você ter ali o terceiro, de novo, você ter ali a capacidade de conter o animal da forma adequada e se caso você não conseguir conter, você entender o seu limite e também fazer a questão do trabalho em equipe, né? Você não vai trabalhar sozinho, você precisa de ajuda, tá? E Aline, qual o recado final que você tem para nossa audiência, né, que deseja ajudar na prevenção das zoonoses? Gente, você contribuir para a disseminação de uma informação sobre doenças que são extremamente presentes no nosso ambiente, são pouco conhecidas, é muito importante e é de grande relevância. Então, seja você da área do auxiliar veterinário, da medicina veterinária ou não, é importante que você conheça sobre essas doenças, para poder você evitar, você diminuir os riscos de contrair, né? E com isso, a gente diminuir também a incidência dentro da população, seja a população, né, de nós, a nossa população mesmo humana, quanto a população dos animais. Nossa, tanta gente que chega dentro da clínica sem saber o que é uma zoonose, né? Então, isso é muito importante. Procure entender, procure conhecer sobre as doenças e procure se aprofundar mais nesse tema, porque é um tema de saúde pública e isso daí é muito importante para o bem-estar da população e dos animais. Agradeço demais a audiência de vocês nesse podcast. Mandem sugestões pra gente e até a próxima. E esse foi o nosso podcast de hoje, gente. Não se esqueçam de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Até o próximo podcast.